Fala, criativos, eu sou o Man e no vídeo de hoje eu quero fazer junto com você passo a passo uma arte para o Instagram da Black Friday da marca Natura. A ideia é criar um material de estudo e para isso eu vou deixar disponível os assets desse tutorial para que você faça junto comigo. Então já sabe, né? Sem mais delongas, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho, vem comigo. Então, para a gente começar, pessoal, é o seguinte, vou deixar disponível aqui um arquivo PSD com os assets para facilitar aqui o nosso tutorial. Vou deixar disponível aí para vocês baixarem, para vocês estarem fazendo aí junto comigo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos criar aqui o nosso arquivo, formato web. Vou colocar aqui como post Black Friday. Formato 1080 por 1350. Vamos desativar aqui o modo de prancheta. Vamos deixar ativado. De repente eu faço o desdobramento depois para Stories. O restante vamos deixar nas configurações aqui padrão. E vamos clicar em OK. Então a prancheta aqui eu vou colocar como feed. E vamos nessa, né? Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui. Já vou puxar essa fonte aqui, ó. A fonte é a Frederic Bold. Vou deixar disponível também para vocês estarem instalando essa fonte. Primeira coisa que a gente sempre costuma fazer de padrão, né? Colocar as informações para depois a gente fazer a direção de arte. Então, vou dar uma acelerada nesse vídeo. Bom, pessoal, então essas aqui são as informações principais, né? Que a gente primeiramente insere aqui para depois a gente pensar como vai ser a questão da disposição aqui dos elementos. Então, para começar, vocês podem ver que eu deixei disponível aqui as paletas de cores, então vai ser interessante a gente utilizar essas paletas justamente para nos ajudar aqui. Vamos lá, vou criar aqui uma cor sólida, vamos deixar essa cor sólida nesse preto por enquanto, mas eu não quero deixar o preto 100%, vou deixar mais ou menos um preto quase que 100%, mais ou menos nessa região. E aí eu vou adicionar aqui uma nova camada, que vai ser uma camada de brilho. Tá? Vou aqui selecionar a ferramenta de brush. Com a ferramenta de brush selecionada, vamos aumentar nosso brush, vamos deixar o redondo macio, tá? E aí a ideia é a gente trazer um pouquinho de iluminação aqui, né? Para o contexto do nosso background. Então, ó, conta-gotas aqui, vou lá no negocinho da cor, vou subir um pouquinho aqui, tá vendo? Para deixar um pouquinho mais claro, vamos deixar com 50% de opacidade, 100% de fluxo e suavização 0%. E agora eu vou trazendo um pouquinho de iluminação, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Uns toquezinhos aqui de iluminação. Deixa eu deixar um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver. Acho que isso aqui tá ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente adicionou aqui uma cor no fundo, né? Com leve brilho aqui. Vamos diminuir um pouquinho esse brilho para não ficar tão forte. A ideia é que a gente faça de uma forma bem mais suave. E agora, feito isso, eu quero adicionar uns elementos no fundo que vai ficar ali bem subliminar, bem disfarçado assim, sabe? E colocar Black Friday. Então, a gente coloca uma cor bem escondida, né? Bem próxima do preto. Então aqui eu vou colocar como Black Friday. Vou deixar vazando um pouquinho aqui. E para a gente trazer um efeito legal também, vamos no modo de mesclagem e vamos procurar aqui sobreposição, não. Deixa eu ver aqui, pegar algum efeito que fique interessante. Ó, esse aqui ficou legal, superexposição de cores. Até porque conforme eu vou variando aqui a disposição, né, desse texto, por mais que vá variando a cor, ele mantém um efeito aqui bem legal. Então, ó, esse Black Friday, vamos deixar mais ou menos nessa ideia, centralizado aqui. Aí a gente vai duplicar e agora a gente vai arrastar para cá, para criar essa variação do posicionamento. Então, ó, vou duplicar novamente e vou trazer essa continuação. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Ó. Eu vou adicionar um texto aqui, uma bolinha aqui e o texto aqui. Então, é como se a gente tivesse aqui realmente uma variação, né? De uma coisa para outra. Cara, essa bolinha não ficou tão interessante. Vamos deixar só Black Friday se repetindo mesmo e tá tudo certo, beleza.
Então, agora que a gente fez esse primeiro padrãozinho, né? Tanto de cima quanto de baixo, é só a gente duplicar, tá vendo? Ó, vamos duplicando. A gente vai duplicando. E vamos fazer isso até o final, tá? Não que vá até o final, até porque a gente vai fazer um esqueminha aqui para colocar uma opacidade. Mas vamos deixar ele aqui inteiro. Tô até me perdendo aqui nas camadas, que são muitas camadas. E aí, pra gente se organizar melhor, ó, vamos selecionar aqui tudo. Selecionando tudo, você agrupa como de G e coloca BG Black. Beleza. Então agora a gente pode diminuir um pouquinho a opacidade para não ficar tão forte, né? Vamos adicionar aqui uma camada de máscara. Com a camada de máscara selecionada, vai nessa opção aqui, ó, desse degradê. Pega essa primeira opção aqui do degradê, que é o básico aqui, né? O preto com o branco. Então agora a gente vai puxar ele para aplicar uma transparência, tá? Deixa eu ver se é de baixo para cima. É isso mesmo. Então, ó, você segura aqui e arrasta para cima, tá vendo? Então ele vai aplicar essa transparência aqui que é importante. Gente, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui. Talvez eu escureça um pouco mais até o final, vamos ver. Vamos deixar aqui por enquanto, deixar assim por enquanto. Então o primeiro passo está feito, né? A gente aplicou o Black Friday ali bem escondidinho de fundo, bem disfarçado. Agora eu vou agrupar o nosso BG, o nosso background inteiro, porque eu não quero ficar selecionando ele, né? Então agora eu vou agrupar e vou colocar o cadeado aqui e depois pode ser que a gente volte. Deixa eu ver isso aqui. Beleza, aqui é o título. Então vamos nessa. Então a primeira coisa que depois que a gente resolve o fundo, eu vou deixar o Friday no branco. O black eu quero fazer o efeito outline, então vou voltar aqui com a paleta de cor. Vou colocar um efeito aqui de traçado. E aí no efeito de traçado eu coloco esse amarelo aqui, essa cor. Vamos deixar a espessura aqui no 3, eu acho que tá bom. E aí pra gente deixar vazado essa informação de dentro, a gente precisa colocar o preenchimento 0. Tá? Então, ó, preenchimento 0 a gente deixa vazado a parte interna aqui da nossa cor, beleza? Então, para você mulher, eu vou deixar aqui nesse laranja. E aqui a opção, vamos deixar o Demi Semi Bold para não deixar tão forte, né? Então, tá ficando interessante, tá ficando legal. Com um traje interessante. Eu vou subir um pouquinho o Black Friday, um pouquinho mais para cima, aqui também. Eu acho que isso aqui dá pra gente deixar um italic, até porque é uma hashtag, né? Então eu acho que vai fazer sentido. Vamos salvar o nosso arquivo aqui, né? Pra gente não ter risco aqui de perder. Beleza. E vamos nessa. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos copiar esse selo aqui. Só deixar essas setinhas para baixo. A ideia é jogar esse selo mais ou menos aqui, assim, ó. Por trás do nosso texto, né? E deixar ele na cor, colocar como selo aqui. Clicar 2 vezes aqui sobre superexposição de cor. Vamos deixar nessa cor aqui do nosso laranja. Beleza. Com a cor no laranja, eu quero deixar ele acima da perninha do Y ali. Boa. Na frente dos dois, na verdade. Agora é o seguinte, vou copiar o Friday aqui e nós vamos colocar nesse selo 70%. Que é 70% off, vamos deixar na cor preta aqui. Então, ó, 70%. Vou duplicar, vou colocar até, opa, tudo em minúsculo. Até 70%. Vamos ver se a gente coloca... Acho que aqui vai ficar muito pequeno, talvez. Não, acho que dá para entender. Aumentar um pouquinho aqui a espessura de 70%. Se ficar bom, a gente muda depois. 70% off. Então, o off aqui ele fica aqui embaixo do nosso 0. Vamos fazer um outro teste aqui de adicionar um traçado na cor desse fundo para ficar vazando um pouco ali do branco.
Eu acho que ficou interessante isso aqui, ó. Deu para entender. Então, beleza. Então, a gente pega agora essas informações. Vamos agrupar tudo aqui, né, para ficar mais fácil. Colocar como selo. E agora vamos girar o nosso selo aqui. Girar ele, tá ótimo. Maravilha. Vamos diminuir um pouquinho também, acho que tá muito grande. 70% off. Fechou, vamos avançar, né, gente? Agora é o seguinte, nós temos essa informação aqui, que vai ser a informação do produto com preço. Porém, o que vai ficar em evidência, o que vai ficar em destaque não é o preço, né, mas sim o produto. Deixa eu agrupar aqui também, ó, colocar como preço. E eu vou ocultar por enquanto, porque em questão de hierarquia de informação, a gente precisa primeiramente organizar a hierarquia de informação para depois complementar com o resto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui a gente tem tem a chamada principal, né, que é Black Friday. Tem um selo aqui junto. Vamos trazer um pouco mais de tamanho aqui para eles. E aí, você vai copiar essa imagem aqui, ó. Vamos colar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vai nessa ferramenta aqui, ó, a ferramenta seleção de objeto. E vamos agora selecionar esse objeto aí por essa ferramenta. Muito simples, muito rápido, sem crise. Clica aqui para você adicionar o efeito de máscara. Então a gente já vai mascarar aqui. Clica no quadradinho aqui da máscara, vai na ferramenta aqui de brush, beleza? Diminui um pouquinho aqui o pincel para não ficar tão grande. Você pode ver que existe uma seleção, existe uma imperfeição aqui, né? Então você troca aqui a cor pro branco para a gente revelar a máscara. E agora você vai passando aqui com 100%, tá? 100% você vai passando aqui para tirar essa imperfeição no recorte. Quase que eu travei aqui para falar imperfeição. Então, ó, aqui a gente vai ajustando. Gente, o recorte ele não tá 100%, tá? Mas como essa imagem não vai estar no tamanho tão grande, a gente não tem a necessidade de fazer aquele recorte tão perfeito, porque não vai ser para impressão, né? Ele realmente vai ficar ali quase que imperceptível. É a questão dos detalhes. Porque é peça digital, né? Uma peça digital para o Instagram. Ainda mais porque ele vai ficar um pouco menor ainda do que o tamanho, né, que a gente está fazendo push. Então, vai ser quase que imperceptível. É só tirar algumas falhas, né, algumas imperfeições mesmo do recorte. Então, aqui a gente vai tirando através do brush aqui, com aplicação de máscara, muito simples também. Então, isso estou fazendo aqui na unha, viu? Beleza. Então, aqui a gente já ajustou o que tinha que ajustar. E a ideia é deixar o produto aqui em evidência, né? Deixar ele bem em destaque aqui. E aí a gente vai agora trazer o quê? A gente vai trazer um elemento de apoio, não é? Os elementos de apoio, para quem tem acompanhado os meus vídeos, sabe que são elementos que vão servir ali para trazer um complemento maior para a nossa composição, para tirar aquela sensação de espaço vazio. Então, eu sempre gosto de trabalhar nesse conceito aí dos elementos de apoio. Vou adicionar aqui o traçado, ó, com uma espessura aqui de 2 no amarelo da própria paleta que eu já deixei disponível aqui para vocês. E aí o preenchimento a gente vai deixar 0, tá? Preenchimento 0, vamos tirar a sobreposição aqui de cor. E aí olha que legal, a gente tem um elemento de apoio que é o próprio logotipo da Natura, né? Então aqui é como se fosse o próprio pattern aqui. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho, jogar um pouquinho mais para baixo, diminuir um pouquinho o geral para não ficar tão grande. Vamos lá, tá tomando forma, hein? Então beleza. Então aqui nós temos aqui o elemento de apoio junto com o produto. Eu acho que o produto dá para aumentar mais um pouquinho. Vou jogar um pouquinho aqui para o canto o elemento de apoio. Vou colocar ele como pattern. Jogar um pouquinho para o lado. Coloquei errado, meu. Produto. E o de baixo, pattern. Beleza. Agora, qual que é a ideia? É o seguinte, a gente vai pegar o logotipo que eu acabei esquecendo de jogar aqui nos assets, né? Então eu vou fazer um ajuste aqui
e vou deixar disponível para vocês estarem já baixando o logotipo direto nos nossos assets para facilitar. Pronto, adicionado aqui. Agora você vai fazer o seguinte, copia o logotipo. O logotipo a gente vai posicionar ele aqui na parte inferior à direita do nosso post, que é um posicionamento padrão que a gente costuma sempre deixar, né, as marcas. E agora, criativos, vamos fazer o seguinte, bora lá. Agora que a gente colocou certinho a disposição dos elementos, e em questão de hierarquia visual, o Black Friday ele vem praticamente em primeiro junto com o produto, então são duas coisas que na hora que a pessoa bater o olho ela já tem que entender, já tem que chamar atenção. Depois vem aqui o 70% off, cara, eu acho que eu vou mudar isso aqui que eu não gostei tanto aqui não, vou deixar no cantinho aqui, ó, em cima do zero ali ficou meio estranho. E esse 70 a gente pode deixar realmente bem mais grosso. Aí, ó, beleza. Então 70% aqui, ó, ficou bem melhor mesmo. Vamos salvar esse arquivo aqui. E agora que a gente fez a disposição em questão de hierarquia de informação, resolvemos a Black Friday junto com a questão do produto. Ah, e o Black, gente, eu vou deixar no branco. Eu acho que tá ficando muita cor, tá ficando muito carnaval isso aqui. Então, ó, o Black no branco, beleza. Aí agora a gente vai voltar com o preço e vamos trabalhar aqui na diagramação do nosso preço, beleza? Então vamos alinhar o preço aqui, ó. Como ele vai ficar nessa região e eu quero adicionar também um botãozinho com preço, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar as nossas informações à esquerda, tá? Aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma diferenciação dessa informação aqui, porque ela é uma informação complementar ao preço. E no preço também eu preciso trazer uma diferenciação para chamar atenção, né? Então, para isso, a gente pode usar duas técnicas bem simples. A primeira, para a gente causar uma diferenciação nessa informação, a gente pode ir tanto com a questão de espessura. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui um médio, para deixar um pouquinho mais grosso essa informação de cima, que é o produto. E aqui a gente consegue trazer uma diferenciação utilizando contraste, né? Então, ó, vou na paleta de cor aqui, clico aqui nesse texto e vamos utilizar o contraste com essa cor. Então, o primeiro ponto já está resolvido. Vou deixar aqui no itálico, para a gente deixar esse contraste bem mais evidente. E aqui no preço, aí o que a gente pode fazer? Pode seguir a mesma lógica desse símbolo, né? desse elemento do logotipo, que está outline, e a gente segue o mesmo conceito outline. Então, ó, vou puxar um quadradinho aqui. Vamos tirar aqui o preenchimento dele, vamos deixar o traçado na cor amarela. Se eu colocar o traçado na cor amarela, ele vai ficar muito parecido com o de cima. Então ele acaba meio que mesclando, né? Eu não quero que isso aconteça, eu quero que a gente tenha uma diferenciação. Então a gente pode deixar isso aqui no laranja, tá? Cantos arredondados, para deixar bem mais sutil. E a gente sobe essa informação agora para cá. Vamos deixar ela vazando aqui. E aí, a gente coloca... Vou tirar o espaço entre a numeração e vamos colocar aqui, ó, para sublinhar... Acho que é sublinhar, né, se não me engano. Enfim, é o traçado bem no meio do preço, né? De 36 por apenas R$19,90. Legal. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho mais de espessura. Vou deixar no 3. Vou diminuir um pouquinho só e deixar um pouquinho mais alinhado aqui. Estamos quase lá, né? Já gostei bastante aqui desse alinhamento. Vou selecionar somente aqui as informações do preço e vamos aumentar um pouquinho e deixar o preço aqui em conjunto, né, com o produto. Eu acho que o médio não ficou legal, vamos deixar no regular, que eu acho que ele vai ficar bem melhor. Então, beleza. Então, agora eu vou pegar o produto, vou pegar esse pattern e vou jogar um pouquinho mais para baixo, para a gente ter um pouquinho mais de respiro aqui na nossa precificação. Para aumentar um pouquinho o preço também, deixar ele complementar aqui o nosso produto. Conforme a gente aumenta, a gente vai ter que aumentar também os cantos arredondados, né? Toda vez que a gente trabalha com escala, toda vez a gente tem que ficar ajustando esse detalhe.
Agora, nós temos aqui o nosso preço. Então, ó, tá praticamente tomando forma, né? Porque a gente tem o Black Friday, chamada principal, com desconto. A gente tem aqui o produto com preço e um pattern aqui de apoio, né? Que a gente pode até aumentar um pouquinho mais, ó. Olha que legal. Vou salvar. Agora eu quero complementar com um elemento também que costuma ser muito utilizado, né, nessas artes de Black Friday. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos puxar aqui uma fita, deixar aqui na cor do amarelo. Amarelo ou laranja? Agora eu não sei, hein? Deixar o laranja talvez, vamos ver. Então eu vou puxar essa fita aqui até o final. Aí a gente vai copiar aqui copiar esse texto aqui, vamos jogar aqui, ó, nessa fita. E aí a gente deixa no preto, que é Black Friday, a gente tem que trazer bastante elementos preto. E aqui eu vou colocar promoção Black Friday. E eu coloco um pontinho aqui, uma bolinha aqui, e clico de novo. Então a ideia é fazer essa repetição dessa informação. Tá? Vou deixar aqui no médio. E agora é só a gente copiar. Beleza, maravilha. Eu tô na dúvida entre o laranja e o amarelo. Eu acho que o amarelo destaca bem mais essa informação, ele consegue chamar bem mais atenção. E tá ótimo. Aí agora que a gente fez isso, o que eu vou fazer? Selecionar essas duas coisas, eu vou converter em um objeto inteligente, clica no lado direito do mouse em cima da camada. E agora que eu converti o objeto inteligente, como de T, vai em deformação, clicando aqui. E agora eu vou clicar como sinalizador, então a gente consegue trazer nessas curvas, que a gente vê muito nesse conceito aí de faixa. E aí segurando o Command eu vou jogar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ou não, eu vou girar, deixa eu ver, aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que isso aqui já ficou legal, hein? Apesar que eu acho que ficou muito grande. Eu acho que ficou muito grande, gente. Então eu vou voltar tudo aqui, ó. Como eu tenho essa sensação que ficou grande, lá ele. Vou clicar aqui, vamos diminuir o texto e vamos duplicar. Você já vai entender o porquê eu fiz isso. Dupliquei. Vamos diminuir aqui. Beleza. Porque a intenção é deixar essa faixa um pouco mais sutil. Se ela ficar tomando muita atenção ali, não vai ficar legal. Então, como de T, converter meu objeto inteligente, vamos aqui na opção de deformação e agora sim. Agora a gente faz uma deformação aqui na nossa faixa, joga ela um pouquinho aqui para cima. E beleza, agora tá tudo certo. Dá até para aumentar um pouquinho. Tá ótimo. Vamos duplicar ela, como de T, clica aqui na transformação. Vamos deixar a transformação aqui no 0, voltar ao formato original. Agora a gente desce um pouquinho, a gente vai deixar bem no cantinho aqui também. Ó. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho. Opa. Eita, rapaz, esse mouse aqui de vez em quando me atrapalha muito. Tô acostumando ainda, viu? Então, ó, a gente vai deixar aqui mais ou menos nesse espaçamento. Eu tô achando que isso aqui tá faltando mais curva, gente. Tá muito... Não sei. Sinto que tá faltando mais curva nisso aqui. Eu não sei se é um caminho bom achatar. A curvatura já tá 100%, né? Olho de peixe, ondas... o melhor é o sinalizador, que vai fazer mais sentido para o que eu tô querendo fazer. Não tem como sair do sinalizador, não. Tem um limite aqui também, mas eu acho que tá ok. Ou a gente tira tudo. Eu não sei, sabe quando aquele efeito tá... Parece que tá meio estranho? Eu acho que assim, acho que vai ficar talvez mais dinâmico, deixa eu ver. Testar duas faixas também.
Ó, 2 faixas ficou legal. E aí, o que eu poderia fazer? A outra faixa laranja, né? Então, ó, copio aqui o hexadecimal. Beleza. Vamos acessar aqui, vamos deixar a nossa faixa laranja. Aí eu preciso copiar essas duas camadas, excluir isso aqui, jogar essas camadas aqui, e aí sim, depois eu converto de novo o objeto inteligente. Porque se eu não fizer isso, na hora que eu mudar ali as informações, na hora que eu mudar as cores, né? Ele vai mudar dos dois, porque seria uma réplica do objeto inteligente. Eu acho que agora ficou interessante. 2 faixas aqui em cores diferentes. Gostei bastante. Eu acho que é super válido essa ideia. Aí eu vou fazer o seguinte agora, criativos. Copia esse texto aqui, cola aqui embaixo, deixa aqui na opção do regular mesmo, não precisa ter muita evidência não, diminui. A gente precisa colocar aqui, né, em asterístico, promoção válida até o dia 28, 29 e 30 de novembro. Beleza, então a gente deixa aqui como se fosse um texto legal, né? Uma informação relacionada com a promoção, porque esses tipos de posts sempre tem esse tipo de conteúdo. Aqui nós temos as nossas faixas, onde eu vou bloquear aqui para a gente não ficar selecionando elas. E agora a única coisa que a gente precisa fazer é praticamente um ajuste aqui mesmo de diagramação, de posicionamento, para a gente centralizar, deixar numa disposição um pouco melhor, né, as nossas informações. Mas, gente, está praticamente pronto. Está praticamente finalizada aqui a nossa proposta de Black Friday, né, para a Natura, utilizando a paleta de cores, não necessariamente a tipografia. A tipografia aqui eu peguei uma tipografia um pouquinho mais diferente, mas não tem problema nenhum também. Até porque é uma aula para ensinar um pouquinho vocês como que a gente consegue criar peças diferentes, seguindo, às vezes, a identidade visual, elementos que são relacionados com a marca. Então, aqui, ó, tá praticamente pronto. Eu acredito que não tenha mais nada aqui dos assets. É isso mesmo, não tem mais nada aqui. Então, gente, é isso. Finalizamos o post, estamos quase lá, eu vou salvar isso aqui. Porém, o que a gente pode fazer agora é a pós-produção utilizando o Camera Raw, né? Então eu vou primeiro exportar aqui o feed. Depois que eu exporto, eu jogo para cá de novo. Vou jogar ele no topo aqui do nosso, meu Deus, da nossa camada, né? Da nossa prancheta. E agora você dá um Command Shift A para a gente acessar aqui o Camera Raw. O que eu gosto de fazer é muitas vezes trabalhar um pouquinho mais no contraste, né? Então jogar um pouquinho o contraste, a gente pode aumentar um pouquinho a exposição se tiver tudo muito escuro. Mas assim, coisas bem sutil, tá? Ó, se a gente diminuir um pouquinho o realce, a gente ganha um pouco mais de contraste no produto, né? Que tava estourando um pouquinho ali o branco. Estourando não, né? Que tava um pouquinho mais fraco o contraste. E aí uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar também é a questão dos efeitos. Então eu posso deixar um pouquinho mais forte a vinheta, não tanto, né, porque a gente já está no preto. E o granulado eu gosto bastante de aplicar, então eu sempre deixo ele aqui no 15. Então olha o efeito que dá, né? Fica muito legal esse efeito. E aí se você vê o antes e depois, ó, então ó, antes e depois. É uma diferença pequena, mas que faz uma grande diferença. Acabei sendo redundante aqui com vocês, mas é praticamente isso, olha a diferença. A gente ganha bem mais contraste, ganha o efeito de textura, né, que fica muito legal. E, enfim, é muito legal. Não tem muito segredo, né? Aqui a gente não precisa encher de informações. Eu sou muito mais adepto de uma arte mais clean, de uma arte mais minimalista, ou às vezes quando não minimalista, mas que contenha os elementos necessários. Assim, a gente vê muita arte de Black Friday, né? O pessoal colocando elementos 3D flutuando e aqueles negócios, mas a gente sabe que na prática não é dessa forma. Quando a gente pega uma empresa como a Natura mesmo, que tem uma linha muito mais sofisticada, muito mais minimalista, os conteúdos, né, a própria identidade visual, os posts, eles costumam ser mais minimalistas, costumam ser mais clean. E a minha ideia aqui foi trazer algo clean, só que ainda assim, né, algo numa linha mais despojada, digamos assim.
E aí, criativos, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tutorial passo a passo. Eu espero que de alguma forma eu tenha compartilhado, tenha atribuído conhecimento para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários abaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí também que eu vou fazer questão de te responder. E não esqueça, se esse vídeo merece o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.